Bom, pessoal, como prometido, então, eu vou gravar aqui uma aula de antifúngicos. Na verdade, assim, a gente não espera, como todas essas aulas gravadas que a gente tem aí no Moodle da Farmaco, a gente não espera que a aula ela tenha um conteúdo abrangente o suficiente que vocês não tenham que estudar o assunto depois, mas ela é um início, talvez uma organização do estudo, eu acho que pode ajudar, né, no estudo de vocês sobre esses fármacos. Então, antes de começar especificamente os antifúngicos, vamos lembrar aqui talvez do segundo grau, né, da biologia, do cursinho, enfim, que o grupo, os fungos, eles fazem parte de um grupo de um reino animal, né, assim como tem as plantas, os animais, enfim, os fungos eles são um grupo específico, um reino animal específico, e a gente tem muitos fungos aqui que estão dentro desse reino, só que a gente vai falar aqui dos fungos que causam doença em seres humanos, né, os fungos patogênicos. E aí a gente tem cerca de 30 a 50 fungos que a gente poderia chamar de patogênicos. É nesse que a gente vai se concentrar no tratamento desses fungos patogênicos, que a gente vai se concentrar nos fármacos que fazem esse tratamento. Além disso, a gente tem que lembrar também que os fungos eles são eucariotas, ou seja, eles são seres vivos que têm núcleo. E essa é uma das dificuldades que a gente tem em desenvolvimento de novos fármacos, né? Porque são micro-organismos um pouco mais complexos, né, do que, por exemplo, alguns tipos de bactérias e até os vírus. E por fim, a gente tem que lembrar dessa divisão, deixa eu me apagar aqui para vocês verem melhor, que os fungos eles podem ser divididos em fungos em leveduras, que aqui a gente tem só já essa tabelinha, que essa figura é de um livro onde a gente tem somente os fungos que são patogênicos, que causam doença, né? Então, dentro das leveduras a gente vai ter a cândida como a principal representante, mas o Pneumocystis pode ser colocado aqui também, e o cripto também, o Cryptococcus neoformans. E a gente vai ter aqueles que são os mofos, ou vem em alguns lugares fungos filamentosos, ou hifas, ou fungos com hifas, que são especialmente o aspergillus e a mucormicose. Aqui a gente vai ter também os dermatófitos, que são super importantes, são um grupo de fungos super importantes, não nas micoses sistêmicas, mas nas micoses de pele, especialmente. A mucormicose está aqui, ó, junto com o mucor. E a gente vai ter aqueles que são dimórficos, ou seja, eles podem ser leveduras ou podem ser mofos ou filamentosos, dependendo de algumas características. E aqui talvez a gente possa destacar assim, a coccidioidomicose, a histoplasmose, que são fungos, doenças fúngicas endêmicas no Brasil. Quando a gente fala então de doença fúngica, a gente tem que saber que as doenças fúngicas, especialmente as doenças fúngicas invasivas ou sistêmicas, a gente pode chamar também, são os dois nomes que vocês vão ver escrito, vão ver as pessoas falando, elas aumentaram bastante nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente naqueles pacientes imunossupressos. E como a gente tem tido cada vez mais pacientes imunossupressos, ou por tratamento de algumas doenças, ou então por algumas doenças em si, como HIV, a gente viu aumentar a incidência desse grupo de doenças. Como eu falei para vocês, a gente tem mais ou menos 50 fungos que a gente pode chamar de patogênicos, né? E a gente pode dividir essas infecções em infecções superficiais, que são aquelas infecções de pele, que são mais simples e muito mais comuns, e as infecções sistêmicas ou infecções invasivas, que normalmente elas aparecem nesse grupo de pacientes aqui, mas elas também podem acontecer, podem ser vistas em pacientes imunocompetentes. Em relação às micoses superficiais, a gente vai ter um grande grupo de fungos que a gente vai chamar de dermatófitos. Tá? Esses fungos eles têm esse nome porque eles digerem queratina, então são esses fungos que vão fazer as infecções de pele. Então, esse grupo de fungos aqui, a gente vai tratar de uma maneira quase igual, todos eles, assim, muitas vezes a gente não vai ter cultura, a gente não vai ter identificação do fungo, e o diagnóstico vai ser pela anamnese e pelo exame físico. Então, esse aqui a gente vai falar no final da aula. Depois a gente vai ter as infecções que a gente pode chamar de oportunistas, que acontecem em geral em pessoas com alguma imunossupressão. E aqui pode entrar várias. A gente destacou aqui a cândida e a aspergilose. A cândida, de novo, a cândida pode ser uma cândida superficial, ou de pele, enfim, né, ou de mucosa, ou até a cândida sistêmica. A gente tem, inclusive, pacientes que fazem candidemia, ou seja, crescimento de cândida no sangue, que é uma situação bastante grave. Depois a gente vai ter micoses sistêmicas endêmicas no Brasil, que é, como eu falei antes, o histoplasma, o paracoco, a coexociose de micose, que a gente vai ter tratamentos um pouco mais específicos. E a gente tem também outras micoses sistêmicas, como a criptococose, que é especialmente comum em pacientes com HIV, especialmente um acometimento de meninge.
Aqui a gente vai ver algumas fotos agora, só para vocês terem uma ideia das doenças antes de a gente entrar no tratamento. Isso aqui é uma candidíase oral pseudomembranosa. Vejam que o paciente tem várias placas dentro da boca e na língua. É chamada de pseudomembranosa porque quando a gente passa uma espátula em cima, a gente vê que não é de fato uma membrana, né? Isso é lesão fúngica. Então, essa aqui é uma lesão muito comum se vocês começarem a olhar as bocas dos pacientes no hospital, especialmente aqueles pacientes mais idosos, que estão com uma internação prolongada, usando antibiótico por muito tempo. Vocês vão ver provavelmente em alguns pacientes imagens como essas, e esse aqui popularmente é chamado de sapinho, né? As pessoas chamam de sapinho. Então, alguns pacientes vão se referir assim para vocês. Isso pode evoluir para dentro do esôfago, e aí a manifestação clínica possivelmente vai ser odinofagia, então vai ser um paciente que tem uma boca igual àquela como a gente viu anteriormente ali, mas ele tem também odinofagia, daí a gente tem que fazer uma endoscopia para ver se ele tem por acaso candidíase esofágica. A gente vai ter as tinhas, né, os tíneas, se a gente quiser falar em latim, que são as micoses superficiais causadas por dermatófitos, e elas vão mudar o nome de acordo com o local que elas vão acometer. Então aqui a gente tem uma que a gente poderia chamar de tínia do corpo, porque pega bastante tronco aqui. Vejam que o diagnóstico é clínico porque é uma lesão relativamente característica, né? Você não tem um paciente que vai se queixar dessas lesões progressivas, muitas vezes com prurido importante, e vocês vão ter uma lesão onde a borda da lesão é mais ativo do que o centro da lesão. Isso é característico de lesão fúngica. Claro, tem outras lesões que podem causar isso também. Aí vocês viram que vocês têm uma grande lesão aqui com outras lesões menores, satélites, que podem ser chamadas. Então isso aqui é uma tínia do corpo. A gente pode ter uma tinea cruris também. Aqui é uma região inguinal de um paciente. Né? A gente vê também uma lesão ó, com o bordo mais ativo, o centro menos ativo. Também provavelmente com bastante prurido. Então isso aqui é uma tinea cruris. A histoplasmose tem diversas manifestações. A histoplasmose é uma doença que pode se tornar sistêmica e bem grave, com cometimento de múltiplos órgãos, mas em geral os pacientes vão ter lesões em boca. Aqui a gente vê uma lesão na língua, aqui uma lesão no lábio. Então, aqueles pacientes, especialmente do imunossupresso, que vêm com um quadro muitas vezes sistêmico, às vezes parecido até com tuberculose, a gente tem que sempre examinar a boca, a língua, para ver se não tem uma lesão. E daí o diagnóstico é relativamente simples, né? Porque aqui a gente daí precisa de um diagnóstico mais preciso, a gente não pode fazer só um diagnóstico clínico como nas tíneas, mas aqui a gente vai fazer uma biópsia dessa lesão aqui e a gente vai identificar o histoplasma na biópsia. O paracoco também é uma doença que pode ser sistêmica. Uma das principais causas de deficiência adrenal primária no Brasil é o paracoco de causa infecciosa. Fica entre paracoco e tuberculose sempre. E normalmente ele também vai ter lesões que podem ser lesões de lábio, de face. Ele vai ter bastante lesão em via aérea também. Pode ser lesão de língua. E aqui, de novo, a gente vai fazer uma biópsia de alguma dessas lesões e vai diagnosticar visualizando o fungo lá, o paracoco na biópsia. E a mucormicose, também chamada de fungo preto, talvez vocês tenham ouvido falar no Covid agora. Teve alguns lugares, na Índia teve um pouco, aqui no Brasil também. Chegou a ter notícia na mídia leiga, assim, com a doença do fungo preto, é a mucormicose, tá? Então a mucormicose, ela é bem característica, ou mais característica, mais associada em pacientes com diabetes tipo 1, né? Então se tinha associação e agora na pandemia se viu bastante, provavelmente pelo uso indiscriminado de corticoide. E aí vocês vejam que são lesões necróticas. Ó, a mucormicose faz lesões necróticas, especialmente em nariz. E essas lesões elas podem necrosar a ponto da pessoa ficar com alguma deformidade depois. É uma doença bem grave que tem que fazer o diagnóstico logo. O diagnóstico também é histológico, enfim, é um diagnóstico com biópsia de tecido, né? E o tratamento também, daí depois ele funciona, né? Mas é uma lesão que tem uma morbidade muito alta. Bom, entrando nos fármacos. Aqui a gente tem um fungo, tá? Um esquema de um fungo, né? Como a gente falei antes, ele é um eucariote, então ele tem núcleo. Ele tem uma membrana celular, que é aqui, ó, que é rica em ergosterol, isso é bem importante. E ele tem uma parede celular também. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, a maioria dos antifúngicos eles vão agir na membrana celular do fungo. Então vejam aqui, ó, a anfotericina ela age diretamente sobre a membrana, inibindo essa membrana. Depois a gente vai ver direitinho como é que isso acontece. Os azóis, que é o segundo grande grupo, a anfotericina é talvez o principal antifúngico, especialmente nas micoses sistêmicas. Né? Os azóis, que é o segundo antifúngico, o grupo de antifúngicos importante, ele vai inibir a formação do ergosterol, que daí o fungo não vai conseguir fazer a sua membrana.
A terbinafina, que é um outro antifúngico que a gente vai falar também, ela também tem uma inibição num lugar um pouquinho diferente da formação do ergosterol, mas acaba funcionando da mesma maneira. As equinocandinas, que são antifúngicos utilizados especialmente para o tratamento de cândida, de candidemia sistêmica, elas vão já inibir a parede celular. E aí a gente tem dois antifúngicos que agem de uma maneira diferente. A griseofulvina, que a gente vai acabar falando muito pouco na aula, porque ela tem um uso muito específico, eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa especificidade, assim, é muito pouco utilizada. Ela vai inibir o sistema de microtúbulos, né? Então ela não vai agir nem sobre parede, nem sobre membrana celular, como todos os outros. E a flucitocina, essa sim tem alguma importância, especialmente no tratamento da criptococose, ela vai inibir a formação de DNA. Então esses dois aqui eles são importantes porque eles têm mecanismos de ação muito diferentes dos outros. Do ponto de vista clínico, não tem dúvida nenhuma que os mais importantes são a anfotericina e os azóis. Por isso que a gente vai falar um pouco mais deles em relação aos outros. Em relação à anfotericina B, tá, que é o grande fármaco, talvez, dos antifúngicos, esse aqui é o mecanismo de ação dela. Ela age. Inicialmente se achava que ela fazia poros na membrana celular do fungo. Depois se viu em estudos mais recentes que, na verdade, o que ela faz, ela age como se fosse uma esponja e ela vai retirando o ergosterol, que é essa hastezinha verde que está representada aqui, da membrana celular. E daí, com isso, a membrana celular ela não funciona mais direito, né? Ela tem uma lesão e daí o fungo acaba morrendo. Tá? Então, a ideia de que se tinha que ela formava poros, na verdade, não é verdadeira. E o que ela tem é isso aí, ela tem uma remoção, digamos assim, do ergosterol da membrana celular, aumentando a permeabilidade e daí, com isso, levando à morte celular. A anfo, ou anfotericina B, eu vou ouvir as pessoas falar anfo é isso aí, anfotericina B, ela é o principal antifúngico em infecções graves. Então, quando o paciente tem uma infecção muito grave, provavelmente ele vai estar usando anfotericina B. Tá? É muito provável que o paciente com infecção fúngica mais grave ou já utilizou ou vai utilizar a anfotericina B. Isso acontece porque ela tem um espectro muito amplo dentre os antifúngicos, é o espectro mais amplo entre todos. Então, ela funciona para quase todos os tipos de doenças fúngicas. Ela é um medicamento que ela não ela é insolúvel em água e ela tem 4 formações disponíveis. Tá? A gente vai ter a anfotericina B deoxicolato. O deoxicolato é um sal biliar, então ele se liga à anfotericina B, que é o medicamento do deoxicolato. Essa é a anfotericina que a gente chamaria de convencional ou de comum, que é a mais utilizada, é a mais barata e é a que se utiliza normalmente, inicialmente, nos tratamentos. Depois a gente vai ter outros 3 tipos que, na verdade, o que muda não é o medicamento, o fármaco e a anfotericina. O que muda é o que está ligado na anfotericina. A gente vai ter a lipossomal, a complexo lipídico e a dispersão coloidal. Tá? Então é tudo anfotericina B, na verdade. O que muda é a preparação ou a formulação do medicamento. O que é importante saberem disso? Tá? Primeiro, assim, que a anfotericina, além de ser insolúvel em água, ela tem uma absorção via oral que é praticamente zero. Assim. Então a gente vai usar a anfotericina B basicamente só de uma maneira, que é intravenosa. Essas 4 preparações aqui elas são intravenosas. Dá para utilizar também de maneira tópica, mas isso é uma coisa que se utiliza muito pouco. A diferença entre as 4 aqui, do ponto de vista de eficácia, ou seja, de tratar o fungo, ou de levar à cura da doença fúngica, é muito parecido ou praticamente igual para todas as doenças. Então a gente vai ter talvez uma que outra indicação diferente, assim, mas normalmente a gente pode utilizar qualquer uma delas de maneira intercambiável. Claro que tem que respeitar as dosagens de cada uma, mas a gente vai ter um uso que vai ser igual, a gente vai tratar os pacientes vão melhorar ou não, né? A gente não vai ter uma diferença de eficácia entre as 4. A diferença maior está nos efeitos adversos. Tá? A anfotericina B deoxicolato, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ela tem um efeito adverso que é bastante importante e que muitas vezes a gente não consegue tratar ou resolver, que é a insuficiência renal. Então, especialmente em relação à insuficiência renal, tanto as anfotericinas lipossomal, complexo lipídico, quanto dispersão coloidal, elas têm uma incidência menor de disfunção renal. Então, aqueles pacientes que já têm uma disfunção renal ou que desenvolvam disfunção renal em uso de anfotericina B deoxicolato, normalmente se lança a mão de uma dessas 3 aqui. Eu botei a deoxicolato e a complexo lipídico em negrito aqui exatamente pela importância das duas, porque a deoxicolato é que mais se utiliza, que vai ter em praticamente todos os lugares, e a complexo lipídico normalmente é aquela que a gente utiliza quando a gente não pode utilizar a deoxicolato quando o paciente faz insuficiência renal.
porque dentre as três, ela é a menos cara, mas essas três aqui são muito caras, são medicamentos que custam muito mais do que a anfotericina deoxicolato, e é por isso que normalmente se faz isso, se utiliza deoxicolato inicialmente, daí se o paciente faz insuficiência renal, ou se por acaso ele já é um paciente de insuficiência renal, aí se troca para uma dessas três aqui. Qual é que são os efeitos adversos, tá? Em relação assim, a tratamento que a gente pode tratar praticamente todos os fungos com anfotericina B. Mas a gente tem alguns efeitos adversos bem importantes. A gente divide eles em toxicidade aguda, ou seja, é uma alteração que o paciente tem com a infusão da anfotericina. Em geral, dura meia hora, uma hora, ela é autolimitada, mas ela pode ser bastante importante, pode trazer bastante desconforto para o paciente. E aí a febre, calafrio, os espasmos musculares, até a hipotensão. E o que a gente pode fazer para isso é fazer um pré-tratamento com antitérmico, antihistamínico, paracetamol, para se utilizar, corticoide, naqueles pacientes ou que já tiveram, ou que a gente já sabe que vai ter, ou algumas vezes a gente faz para todos os pacientes exatamente porque isso aqui é relativamente comum. Tá? Isso não muda muito em relação às preparações de anfotericina. O que vai mudar bastante, como eu falei antes, é a toxicidade renal. Tá? A toxicidade renal, quando a gente usa anfotericina B deoxicolato, ela pode acontecer em até 80% dos pacientes. E aqui, toxicidade renal é assim, é piora da creatinina, alguma alteração hidroeletrolítica. Então, eventualmente, a gente pode manter o uso da deoxicolato, fazendo o manejo dessas alterações, deixando o paciente bem hidratado antes de iniciar o tratamento, corrigindo alguma alteração, especialmente hipomagnesemia e hipocalemia, que são as duas alterações mais importantes para a acidose tubular renal. E essa alteração ela é reversível, tá? Então a gente pode tratar o paciente e manter o tratamento desde que isso não se transforme numa coisa muito importante. Pacientes que utilizam doses muito grandes, 3 a 5 gramas, normalmente em tratamentos mais prolongados, essa lesão ela pode virar permanente. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nesse grupo de pacientes. E como eu falei para vocês, se a gente não utilizar deoxicolato, a gente utilizar alguma outra preparação, a gente vai ter uma incidência menor, mas a gente tem a questão do custo, né? A gente não vai conseguir utilizar a anfotericina lipossomal ou complexo lipídico em todos os pacientes pelo custo que ela tem. Então, normalmente o que se faz é utilizar deoxicolato, fazer o manejo dessas alterações aqui com soro, com monitorização, né, da função renal e dos eletrólitos e correção quando for possível. E aí, se de fato o paciente apresentar uma perda de função renal mais importante ou já tiver uma perda de função no início do tratamento, se utilizar as outras apresentações. Porque do ponto de vista de eficácia, elas são iguais. O segundo fármaco que a gente vai falar depois da anfotericina é a flucitosina. Tá? Por que ela está junto aqui? Porque a flucitosina a gente usa basicamente só junto com a anfotericina. A gente não utiliza ela como monoterapia. A flucitosina em monoterapia, o fungo facilmente faz resistência. Então, ela é um tratamento junto com a anfotericina numa situação bem específica, mas que é bem importante, que é a meningite por criptococo. Tá? E como vocês viram na figura anterior lá, ela inibe a síntese de DNA do fungo. Então, ela faz isso de uma maneira bem interessante. Né? A flucitosina, ela está aqui, né? E ela é transformada no fungo para fazer a inibição lá do DNA, que é aqui, que é nessa fase final aqui, nesse composto aqui. Para isso acontecer, ela precisa dessa enzima. E essa enzima a gente praticamente não tem. Então a flucitosina ela acaba sendo um antifúngico mais específico, assim, a gente não vai ter muito efeito adverso, ela vai ser bem tolerada por isso. Tá? E vejam que essa enzima que transforma a flucitosina em fluoracil. Se vocês lembrarem lá da aula de quimioterápicos, é um quimioterápico. Né? Então, se a gente tivesse enzima aqui em grande quantidade em algum lugar, e isso essa transformação ela pode acontecer também pelas bactérias do nosso trato gastrointestinal, o paciente ele pode ter pode receber um tratamento, entre aspas, quimioterápico com 5-fluoracil. Então, a flucitosina atua desta maneira aqui, inibindo o DNA, né, essa enzima aqui que é importante para a formação do DNA, e tem essa especificidade. Com a fibrossina a gente vai usar ela basicamente só para criptococose, tá? E algumas cepas de cândida, mas isso aqui é bem raro. Assim. Ela é via oral, é um medicamento que ela não é injetável, ela penetra bem no sistema nervoso central, que é importante, especialmente na criptococose, né, que normalmente a gente tem meningite. E como eu falei para vocês, a gente não usa ela de maneira isolada. Tá? Esse é um medicamento que a gente tem alguma dificuldade aqui no Brasil de ter, porque ele é importado, a gente não tem ele no Brasil. Então a gente tem que importar, às vezes falta, enfim. Mas se você tiver um paciente com meningite criptocócica, o tratamento inicial ideal
é anfotericina mais flucitosina. Tá? Tem estudos mostrando que isso diminui, inclusive, mortalidade. Em relação aos efeitos adversos, o que pode acontecer, como eu falei para vocês, é aquela metabolização para 5-fluoracil, e aí a gente vai ter efeitos adversos especialmente hematológicos, anemia, leucopenia, plaquetopenia. Então, esses pacientes que estão usando flucitosina, eles têm que fazer hemograma de vez em quando. Então, veja assim, um paciente com criptococose, uma meningite criptocócica, que a gente estiver tratando com anfo e flucitosina, a gente vai ter que monitorizar pelo menos a função renal, os eletrólitos e hemograma. Né? Então é um paciente que ele é um pouquinho mais complexo, porque a gente vai ter possíveis efeitos adversos importantes aí ao longo do tratamento. Os azóis, então, eles têm um amplo espectro de ação. A gente pode utilizar eles em vários tipos de infecções fúngicas. Esses aqui é o grupo que a gente vai ter representantes para uso por via oral, por via intravenosa, por via tópica, então quase todos os tipos de infecção fúngica a gente vai conseguir tratar. A gente divide ele basicamente em dois grandes grupos, assim, os triazólicos e os imidazólicos. Tá? Os triazólicos, eles são aqueles que normalmente a gente vai utilizar de maneira sistêmica. Então aqui a gente tem o fluconazol, o itraconazol, o voriconazol, posaconazol, isoconazol e mais alguns que eu não coloquei aqui. Esses aqui, em geral, a gente vai ter assim, representante via oral, representante EV, vai ter alguns também que vai ter representante tópico, mas vai ser normalmente esse aqui que a gente vai utilizar em infecções sistêmicas ou infecções mais importantes que a gente quer utilizar um fármaco sistêmico. E os tópicos vão ser os cremes e pomadas, que a gente tem o miconazol, o oxiconazol, o tioconazol, o clotrimazol, etc, etc, etc. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro desse grupo aqui dos triazólicos, que são os que a gente vai usar em infecções sistêmicas, depois a gente vai falar um pouquinho desses aqui, que são todos meio intercambiáveis, não tem um muito melhor que o outro. Aqui a gente tem algumas diferenças importantes. Nessa tabela, para vocês terem uma ideia, assim, ó, mais ou menos, tá, desses triazólicos principais aqui, do espectro de atividade, então vejam que vai aumentando. O voriconazol e o posaconazol são mais novos, assim, então são medicamentos um pouco mais caros e que a gente utiliza basicamente em infecções hospitalares, então, enquanto que o fluco e o itraconazol são um pouco mais antigos. E aqui tem aquela questão da CYP, que vejam que eles têm diferenças de indução de CYP, ou inibição, no caso, né, da CYP P450. Então, vai ter a questão das interações, ela vai mudar um pouquinho de medicamento para medicamento, e aí a gente vai ter que sempre dar uma conferida quando a gente vai prescrever um medicamento desse, se ele não tem alguma contraindicação de uso com algum medicamento que o paciente esteja usando, até porque, lembrando de novo, que esse grupo de pacientes é um grupo de pacientes que utiliza vários outros medicamentos. Né? Então vamos falar rapidinho dos azóis principais. Assim. O cetoconazol, ele foi um dos primeiros que foi feito. Sim, ele é um medicamento que ele tem via oral e tem pomada, também tem tópico também. Tá? Mas a gente vai falar aqui basicamente do via oral. Exatamente para vocês saberem que ele é um medicamento que a gente praticamente não usa mais, porque ele inibe lá a CYP450, como todos os azóis, só que ele é talvez o menos específico de todos. E aí a gente tem muita toxicidade e muita interação com outros fármacos. Ele também altera a síntese de esteroides sexuais e altera também a síntese de hormônios da adrenal. Então, ele é um medicamento que ele pode causar, inclusive, insuficiência adrenal. E ele pode ser, inclusive, utilizado para tratar doença de Cushing, ou síndrome de Cushing, em pacientes em que os outros tratamentos não funcionaram. Tá? Então, o cetoconazol, na verdade, hoje, o via oral, ele é mais usado para isso, para tratar excesso de glicocorticoide, do que para tratar doença fúngica. Tá? Ele tem mais ou menos esses comprimidos aqui de 200 a 400, enfim, mas eu espero que vocês nunca utilizem cetoconazol para tratar doenças fúngicas. Aqui tem só para vocês terem uma ideia, ó, isso é inclusive uma comunicação do FDA, né, do uso do cetoconazol por duas coisas principais, né, por toxicidade hepática, é importante, até injúria hepática fatal, risco de interações com outros medicamentos e alterações adrenal. Então é um medicamento que a gente deve hoje em dia evitar utilizar porque a gente tem opções que são mais seguras. Dentre elas, a gente tem o fluconazol. Tá? Ele vai ter uma espectro de ação muito semelhante ao cetoconazol, ou seja, ele funciona para cripto, para cândida, funciona muito mal para aqueles fungos isto, para cocas, aspergilos, aqueles fungos que são mais um pouco diferentes, assim, são as nossas micoses endêmicas. O fluco ele tem uma absorção VO que é melhor, dá para utilizar EV também, tem fluco EV. Tá? Ele tem bem menos toxicidade, porque ele é bem mais específico para P450 do fungo, tem uma meia-vida longa, então a gente consegue utilizar com intervalos
entre as doses relativamente ok. E a gente pode usar infecções fúngicas sistêmicas, como por exemplo cândida sistêmica, a gente pode tratar com fluco EV ou VO, ou então para infecções que não serão sistêmicas, que serão superficiais de pele, mas que sejam muito extensas e que a gente quer utilizar um tratamento sistêmico. Por sua vez, o itraconazol ele tem um espectro um pouquinho maior do que o fluco e o cetoconazol que a gente viu antes, e ele funciona para alguns fungos dismórficos, que é aqueles fungos que a gente viu lá no começo da aula, né, que eles são eles, dependendo da característica, pode ser de temperatura ou de acidez do meio, eles podem ser ou fungos filamentosos ou não, tá? Então, histoplasmose, paracurso de micose, também dá para utilizar algumas cepas de cândida. Ele tem uma boa disponibilidade via oral, apesar de precisar de um pH ácido para absorção, então tem alguma interação com a alimentação, então às vezes a gente tem alguma dificuldade de usar o traconazol por isso. Ele também é um medicamento que tem bastante interações, então a gente tem que ter algum cuidado quando a gente utiliza o traconazol em relação às interações. E ele é utilizado para histoplasmose, por exemplo, para tratamento e para prevenção da recorrência em pacientes que têm alguma imunossupressão. O miconazol, só para a gente falar aqui de um dos tratamentos que são tópicos, né? O miconazol é um deles. Ele não dá para utilizar sistêmico porque ele é muito tóxico utilizado sistêmico, então nem existe, tá? A absorção VO é pequena também, então não, nem vocês queiram, vocês vão conseguir prescrever miconazol VO, mas ele é um bom antifúngico tópico, tá? Assim como todos os outros, oxiconazol também, eles são todos meio parecidos, assim. Esse tipo de infecção fúngica que não seja sistêmica, que seja de pele, assim, dificilmente a gente vai ver resistência. O que vai acontecer algumas vezes é que não vai resolver, a gente vai falar daqui a pouquinho isso, e a gente vai ter que tentar trocar ou por um outro representante da classe, ou por um tratamento sistêmico para melhorar a concentração do antifúngico lá, ou até a adesão do paciente, ou então por algum outro antifúngico. Mas esse tipo, diferente das micoses sistêmicas, que a gente vai ter uma identificação do agente etiológico, normalmente aqui a gente não vai ter, quando a gente já está falando de infecção de pele, a gente não vai ter, a gente vai ter um tratamento clínico, só um diagnóstico clínico. Vejam que a gente tem assim, ó, tem cremes, tem gel oral, então tem várias maneiras que a gente pode utilizar o miconazol e isso vale para praticamente todos os azóis de uso tópico. Tem creme supositório vaginal também, então enfim, dá para utilizar de várias maneiras. Saindo um pouco dos azólicos, agora a gente vai falar rapidinho das equinocandinas, tá? Só para vocês saberem que elas existem. Esse aqui é um outro grupo, se vocês lembrarem lá da figurinha, é um grupo separado. Ela também vai inibir ela vai inibir a parede do fungo, né? Não a membrana celular. Então ela inibe o beta-glicano da parede celular. Então é um pouquinho diferente, mas ela faz praticamente o mesmo efeito. Assim, ela acaba deixando o fungo mais permeável e o fungo acaba morrendo. A gente tem 3 medicamentos aqui, ó, caspofungina, micafungina e anidolafungina. O uso delas é basicamente para candidíase sistêmica. Tá? Esse é o grande uso. Dá para utilizar para aspergilose também, mas enfim, o grande tratamento é para candidíase. E dá para utilizar EV ou VO, esses medicamentos aqui. Eles têm bem poucos efeitos colaterais, são bem tolerados, então eles são boas assim, para alguns pacientes. E aqui a gente tem um super resumo dos antifúngicos de uso sistêmico. Tá? Então, assim, a anfotericina B é aquela com maior espectro de ação, vai utilizar nas doenças bem graves, normalmente vai ser a anfotericina B, mas tem muito efeito adverso. Então a gente tem que saber disso e cuidar disso e monitorar, enfim, e tratar eventualmente. A flucitosina a gente só vai usar junto com a anfotericina B na criptococose, nunca a flucitosina em monoterapia. O itraconazol a gente vai utilizar para fungo dismórfico, especialmente, tipo histoplasma e paracoco, tá? Que é uma coisa mais específica. O fluco a gente vai utilizar contra cripto, contra cândida, dá para utilizar bem também. Ele funciona muito mal para esses aqui que o itraconazol funciona bem. E as equinocandinas a gente vai usar basicamente para candidíase sistêmica. Tá? Então isso aqui é um resumo mais ou menos do uso clínico de cada um dos antifúngicos, que eu acho que fica bom assim, para vocês lembrarem das coisas principais. Tá? Agora falando um pouco de micose superficial, tá? Das dermatofitoses inicialmente, que é as tíneas ou tinhas, como a gente viu antes. Esse tipo de doença é causada por dermatófitos, que são aqueles fungos que digerem pele, né? Digerem queratina. Tá? Então, vão formar aquelas lesões que a gente viu nas fotos antes e de acordo com o local, ó, a gente vai poder dar nomes para isso. Ah, tínia do corpo, tínia da mão. Então, enfim, vai ter nomes, inclusive nomes em latim, se vocês quiserem utilizar, mas que na verdade é tudo a mesma doença, uma infecção por dermatófito. Normalmente o tratamento desses lugares é local,
Tá? Então, normalmente a gente vai fazer um tratamento com creme, pomada, enfim, a gente não vai usar o tratamento sistêmico. A exceção disso é couro cabeludo, que tem um pouquinho diferente. E em 80% dos casos, pelo menos, a gente vai resolver isso com tratamento local. Tá? A gente não vai precisar lançar a mão de outros tratamentos. E aí o grande grupo de medicamentos para utilizar são os imidazólicos. Os imidazólicos de uso tópico. Então aqui a gente vai ter isoconazol, tiraconazol, miconazol, oxiconazol. Qualquer um deles a gente vai ter que utilizar. Normalmente o tratamento é assim, se utiliza 1 a 2 vezes por dia na lesão, se passa na lesão, a pomada, enfim, o creme, até a resolução do sintoma, até que aquela lesão não exista mais. Tá? Além dos imidazólicos, a gente vai poder usar a terbinafina também, que a gente vai falar um pouquinho depois, que ela é um pouquinho diferente, ela é importante. As aliaminas, que é a grande representante a morfina, que a gente nem vai falar aqui, mas que é só para vocês saberem que ela entra no tratamento das dermatofitoses. E a gente até pode, se a gente quiser tratar uma dermatofitose com um tratamento sistêmico, a gente pode. Tá? O que acontece? Acontece que, em geral, os medicamentos sistêmicos, antifúngicos sistêmicos, eles são mais caros e eles têm mais efeitos adversos, exatamente porque eles são de uso sistêmico. Né? Então, a gente sempre que puder usar uso tópico é melhor. Vai ter algumas dermatofitoses que são muito extensas, que o paciente já está usando há muito tempo, o tratamento tópico não resolveu, que a gente vai lançar mão dos tratamentos de uso sistêmico. A terbinafina, só para vocês saberem, que ela é um pouquinho diferente, sim, porque assim, ela também é a mesma coisa, interfere na síntese do ergosterol fúngico, então é o mesmo mecanismo de ação dos azóis. Mas ela tem uma característica que ela é queratofílica, ou seja, ela se deposita na queratina. E aí, por isso, talvez ela seja um pouco melhor para tratar lesões de pele. Tá? Especialmente isso vale para onychomicose, que é a lesão fúngica na unha, tá? Que é uma coisa bem ruim de tratar, como a gente vai ver no próximo slide. A terbinafina ela tem efeitos adversos relativamente raros, tá? Então ela é um bom tratamento para onychomicose. O que é a onychomicose? A onychomicose, vocês começarem a olhar os dedos dos pacientes, vocês vão ver que são aquelas unhas, que às vezes são umas unhas mais grossas, assim, ou uma unha que a gente vê que ela está com uma coloração diferente das outras. Ó. Então, isso aqui é uma... a gente pode chamar de onychomicose, que é uma infecção fúngica da unha. A onychomicose, esse aqui vem esse aqui é um artigo do New England, que eu devia ter posto aqui a referência, esqueci. Mas a onychomicose, se vocês procurarem lá, vocês vão encontrar esse artigo aqui. O tratamento está descrito que é assim, caro, demorado e desanimador. Porque de fato é, né? Porque a unha, ela, na verdade, o tratamento vai resolver mesmo quando a unha nova crescer sem fungo, né? E a unha demora para crescer. Então, o que normalmente se faz? Normalmente se usa tratamento sistêmico e mais algum tratamento tópico com algum esmalte. Tá? A gente tem alguns antifúngicos que têm esmalte. O mais famoso é o cicloporix. Então o paciente toma um medicamento, que pode ser terbinafina via oral, por exemplo, ou fluconazol via oral, e aí passa um esmalte de antifúngico na unha junto. E aí esse tratamento vai indo até a resolução. Normalmente é por meses, no mínimo por 3 meses. Tá? Então por isso que ele é caro, demorado e desanimador. Uma outra infecção fúngica que acho que vale a pena a gente comentar é a candidíase. Tá? A candidíase é um grupo de fungos que são leveduras, né? Então tem vários tipos de cândida, mais comum é a candida albicans, mas tem outras cândidas não albicans também. E elas podem infectar pele, unha, mucosa, como a gente viu naquelas fotos anteriores, e pode também fazer doença sistêmica. Na doença que é de pele, unhas e mucosas, normalmente a gente faz ou tratamento tópico ou tratamento sistêmico. E aí a gente pode usar a nistatina, que é um medicamento que a gente não falou ainda, a gente vai falar no próximo slide. A gente pode usar azólicos, que são bem comuns, isso pode ser tudo por via oral, né? Por exemplo, na candidíase vaginal, que é relativamente comum. Ou então a gente pode usar fluconazol via oral por dose única, que também é uma boa opção de tratamento. Na candidíase oral, a gente pode usar bochecho com nistatina ou fluconazol via oral também, que também pode funcionar. A nistatina, para vocês saberem, ela é um polieno. O polieno é o mesmo grupo da anfotericina, que foi o primeiro antifúngico que a gente falou na aula. Então ela tem um mecanismo de ação, uma ação muito parecida com a da anfotericina. A questão é que a gente não pode utilizar ela por via endovenosa porque ela é muito tóxica, então a gente usa ela só por meio tópico. Então a nistatina normalmente é ou uma pomada ou uma solução oral naqueles pacientes que têm candidíase oral. E ela vai funcionar muito bem, ela tem uma absorção quase zero por mucosa, então o paciente, mesmo que ele tome por via oral, ele não vai absorver a nistatina, porque ela poderia ser tóxica também por via oral. E aí a gente usa ela basicamente só para as infecções fúngicas de pele, mucosa, trato gastrointestinal, especialmente por cândida
E esse é um medicamento que muitas vezes tem nos postos de saúde, então por isso que a gente sempre deixa aqui na aula, porque pode ser uma opção, porque antifúngico nem sempre tem todos os antifúngicos no posto de saúde, são medicamentos que não são baratos, mesmo sendo medicamentos relativamente velhos, então a gente deixa aqui a anistatina como uma boa opção. E com isso acho que a gente terminou uma visão geral aí dos antifúngicos, espero que tenha ajudado vocês, e qualquer dúvida estamos à disposição e podemos discutir mais alguma coisa que ficou de dúvida na aula. Certo? Muito obrigado.